Amados, uma das coisas que nós temos aprendido e é preciso cada dia mais trazer para dentro do nosso coração é a fidelidade à palavra de Deus. Nós temos que conservar a palavra no nosso coração. Nós temos que amar a palavra e conservá-la dentro de nós, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida nesta caminhada com Cristo Jesus. E esse texto que nós vamos ler como base, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ouça, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Vamos ficar de pé? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Senhor, fala conosco, Pai. Traz-nos a revelação da palavra, para que nós possamos sair daqui edificados, ainda mais certos de como melhor te servir, Senhor, para que teu nome seja honrado em nossa vida e através da nossa vida. Senhor, faça a tua vontade, esse é o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era visto por Paulo como um filho. Por que um filho? Ele havia ensinado os princípios da palavra para aquele jovem. E ele foi alguém que assimilou os ensinamentos, deixou-se mover pela palavra, tornou-se um pregador, foi enviado e fez a obra. E o apóstolo Paulo tinha um apreço muito especial para com Timóteo. Mas nós vemos, irmãos, que esse conhecimento não é por acaso. Eu tenho que buscar, nós temos que buscar. Se você ficar apenas olhando para os céus e falando, Deus, fala comigo, Senhor, dá-me a revelação da palavra, mas se não mergulhares na palavra, se você não ler a palavra, não deixar se encher por ela, certamente o Senhor não há de mover na tua vida. É desta forma, irmãos, é assim que a Bíblia diz. E quando nós conhecemos a palavra, é preciso que haja fidelidade no nosso coração com relação aos princípios de Deus. Um dos grandes problemas que nós temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas, de certa forma, conhecem a palavra. No entanto, não são fiéis à palavra. Para nada serve conhecer se não houver fidelidade. Nós temos que conhecer a palavra e vivermos a fidelidade a esta santa e bendita palavra. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, ensinando a Timóteo. Porém, é um ensinamento que passou séculos, até milênios, chegou até nós. E é um ensinamento válido, extremamente válido, que nós podemos trazer para dentro do nosso coração e colocarmos em prática em pleno século 21. Olha como a palavra de Deus é viva. Veja como a palavra do Senhor é maravilhosa. O mesmo ensinamento que serviu para o jovem pastor Timóteo serve para nós. 2000 anos após. Oh, glórias! É assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor não fica velha, a palavra de Deus não caduca, a palavra do Senhor não cansa. Nós não nos cansamos da palavra de Deus e todas as vezes que nós a lemos, meditamos nela, o Espírito Santo fala algo novo é acrescentado na nossa caminhada, é acrescentado na nossa vida, na nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, glórias! Que nós possamos olhar para a palavra e aprendermos a vontade do Senhor, sem nos cansarmos daquilo que o Eterno tem para cada um de nós. Mas, amados, nós temos visto a grande dificuldade em ler-se a palavra. A grande dificuldade em deixar-se envolver pela palavra de Deus. Nós vivemos dias em que as pessoas querem as coisas um tanto quanto imediatas. Assim, meio que, rápido assim. Nós temos que reservar tempo. Você tem que reservar tempo, você tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, tem que encher a tua mente com a palavra de Deus, para que ela tenha um efeito verdadeiro na nossa existência. E dando continuidade ao texto, o apóstolo Paulo diz no versículo 14, ouça. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes
e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Veja a palavra, veja o conselho do apóstolo. Ele diz para Timóteo: Timóteo, ô jovem Timóteo, seja fiel à palavra, não deixe a palavra, não jogue fora, não permita que ela saia do teu coração, não permita que a tua mente seja tomada por situações que roubem o lugar da palavra. Ô Timóteo, permaneça firme na fé. Ô Timóteo, ande, mesmo que tenhas dificuldades, que tenhas problemas, valorize a palavra, dê lugar a palavra, viva a palavra, porque ela é tudo na nossa existência, e é isso que Deus fala para cada um de nós. Você que está aqui nesta noite, o Senhor diz para você: seja fiel à palavra, seja fiel ao ensino da palavra, viva a palavra, encha o teu coração com a palavra, não jogue fora, não permita que saia, não permita que caia no esquecimento, mas que dia após dia você esteja memorizando a palavra, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, para que ela seja viva no teu coração, no nosso coração. Amém, amados? Nós temos, queridos, temos que valorizar a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, veja com quem você aprendeu. Veja com quem você aprendeu. Veja, guarde esses princípios. E com quem ele aprendeu? Ele aprendeu com a sua mãe Eunice e com sua avó Lóide. Evidentemente que o apóstolo Paulo também veio e ensinou, completou esse ensino, orientou a Timóteo para que ele entendesse algumas situações, com certeza. E isso, irmãos, nos coloca numa situação como pais. Necessário é que ensinemos nossos filhos no caminho do Senhor. Necessário que você tenha tempo para ensinar. Tenha tempo para falar. Tenha tempo, amados, como Lóide, como Eunice tiveram para ensinar seu filho e seu neto. Veja, é preciso tempo. Como frutificou? Veja como frutificou. Timóteo foi usado poderosamente pelo Senhor. Foi um instrumento rico, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas foi necessário que houvesse um início. Todas as coisas têm um início, não é verdade? E esse início foi dentro da própria casa. Não foi a igreja que ensinou. Não foi o apóstolo que cuidou dos princípios, dos passos iniciais. Não foi, amados. Foi dentro do lar. Nosso lar precisa ser uma igreja. A nossa casa precisa ser lugar de oração, lugar de louvor, lugar de ensino. Nós temos, amados, que ensinar os nossos filhos a andarem na palavra, para que quando crescerem, sejam fiéis a estes princípios. E assim certamente teremos filhos valorosos, que não se desviarão do caminho, mas que andarão com o Senhor todos os dias da sua existência. Serão perseverantes, terão uma fé verdadeira, serão ricos aos olhos do Senhor, instrumentos ricos aos olhos do Senhor. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida e para a vida dos nossos filhos. Que nós possamos entender isso. Será que nós temos, você que é pai, tem criança em casa, será que nós temos ensinado os nossos filhos a palavra? Dá muito trabalho, não é? São inquietos, não ficam quietos. Fica aí, menino, para aí. Não quer parar, não quer ouvir, não quer deixar-se ensinar. Mas é assim mesmo, irmãos. Onde é que está escrito que seria diferente? Onde está escrito? Não há lugar que diz que seria diferente. E certamente Eunice e também a Lóide tiveram problemas para ensinar Timóteo, mas persistiram, andaram e viram a manifestação da graça do nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos aprender com essas mulheres e ensinar nossas crianças no caminho do Senhor a serem fiéis à palavra. E quando crescerem, teremos filhos abençoados, que não nos darão trabalho, nem tampouco dores de cabeça. O outro aspecto que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Versículo 15, veja, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: inculque a palavra de Deus na mente dos teus filhos.
Inculque a palavra de Deus. Não te canses de falar. Não te canses de falar. É preciso, irmãos, inculcar. O que é inculcar? É você ensinar. É você imprimir uma coisa no espírito da criança. Imprimir marcas no espírito da criança. Na mente. É encher a mente com aquilo que é de Deus. Com aquilo que é do Senhor. E o apóstolo é muito claro e diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação. Veja, amados, fica claro que Timóteo não se esqueceu da palavra. Não se esqueceu. Ele continuou sendo fiel à palavra. Você já notou que nós conhecemos a palavra, porém nos tornamos infiéis? Quantas vezes, amados, a infidelidade toma conta da nossa existência? Quantas vezes nós nos levantamos contra o Senhor? Quantas vezes nós fechamos o coração para o Todo-Poderoso? Nós não queremos saber de Deus, queremos saber das coisas desse mundo, porém, aquilo que é do Senhor deixa de ter valor. Não pode ser dessa forma, amados, não pode ser assim, não pode. Nós temos que encontrar tempo, achar tempo na nossa vida para que Deus seja honrado, seja glorificado, seja exaltado na nossa vida. Olha, irmãos, nós vivemos dias em que as coisas querem nos roubar da presença de Deus. Já notou isso? Tudo que existe por aí é para nos afastar da presença de Deus. Tudo tem um pé. Qual pé? Nos tirar da presença do Senhor. Se você trabalha no meio de muitas pessoas, geralmente, amados, as conversas, tudo é relacionado àquilo que fere Deus. Dificilmente você está numa roda de colegas em que a palavra de Deus está sendo discutida, que o nome santo de Deus está sendo honrado, louvado e exaltado. Mas as conversas, elas puxam as pessoas para longe de Deus. Quando você olha, irmãos, para a televisão, para a mídia, não é a mesma coisa. Você olha para as redes sociais, é a mesma coisa. Eles estão ali, se você não tiver cuidado, para te afastar da presença de Deus, porque arranca o teu tempo e não tens mais tempo para a palavra de Deus. Nós não podemos, amados, de forma alguma, veja, de forma alguma, deixarmos de ler a palavra. Se há algo importante na nossa existência como servos de Deus. Somos servos de Deus? Amém? Oh, glórias! Somos servos de Deus. Mas, se há algo importante nessa caminhada como servos, é a fidelidade à palavra. É a fidelidade à palavra. Nós temos que viver essa fidelidade no dia a dia. Amados, não permita que este mundo roube o teu tempo, que este mundo tome o teu tempo, a tua vida, a ponto de não mais ter tempo para a palavra. E por incrível que pareça, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito estranho, muito louco. Um tempo assim muito, mas muito fora da realidade. E olha que estamos apenas no começo. Mas, quando você vê as facilidades da tecnologia, você vê um celular, por exemplo, e ele tem tudo que você precisa e que não precisa. E te ocupa. Se você não tiver cuidado, você fica 24 horas por dia em cima dele. Então nós vemos, amados, que estas coisas colocam na nossa cabeça que ler é cansativo. Ler a palavra é cansativo, não é verdade? É mais fácil eu ouvir a palavra. É mais fácil eu, deixar-me encher com alguém que fala sobre a palavra. Mas eu já não tenho mais aquele desejo de ler a palavra e falar: Espírito, fala comigo. Fala comigo, Espírito. Fala comigo. Esse texto que nós lemos aqui, certamente ele é conhecido por todos. Os amados que estão aqui são todos servos. Esse texto certamente é conhecido, eu já vi que é um texto bem popular, vamos colocar dessa forma. Mas, todas as vezes que você ler, o Espírito Santo tem um ensinamento novo para você. Ele fala de uma forma diferente para ti.
Todas as vezes, amados, que nós lermos, por exemplo, o Salmo 23. Oh, glórias! O Senhor é meu pastor. Todas as vezes que você lê esse versículo, início do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Se você estiver em oração, o Espírito Santo vai abrir a tua mente e você vai enxergar o que é ser pastoreado pelo Senhor, o que é que o pastor faz pelas ovelhas, qual o cuidado do pastor, o que é que ele tem reservado, como ele ama as suas ovelhas. Oh, vai por aí. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar de ouvir homens. É evidente que vamos sempre ouvir os servos do Senhor, claro. Mas nós temos que tirar o foco do homem e trazermos de volta para Cristo. Nós estamos vivendo numa época muito louca, muito louca. E se nós não vigiarmos, o nosso dia passa assim, amados, no estalar de dedos. Você acorda, já está na hora de almoçar, já está na hora de jantar, na hora de dormir, já está na hora de acordar novamente. O tempo está assim. O tempo, irmãos, o tempo está abreviado. É Cristo voltando. E nesse abreviar de tempo, não sobra tempo para nada. Não sobra tempo. Nós temos que fazer tempo. Temos que encontrar tempo para que o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Olha, Timóteo, não perca de vista os ensinamentos das tuas mães, da sua mãe e da sua avó. Não perca de vista os meus ensinamentos. Coloque-os em prática, viva-os no teu dia a dia, seja fiel à palavra, seja fiel à palavra. É assim que o Senhor fala conosco e nós temos que nos esforçar, igreja, para que alcancemos essa realidade. E se nós nos deixar envolver pela graça do Senhor, pelo cuidado do Todo-Poderoso, teremos experiências maravilhosas com o Senhor. Teremos experiências grandiosas com o nosso Senhor e Salvador. E aquilo que ouvimos nos testemunhos das pessoas será uma verdade também na nossa vida. Ontem eu estava fazendo uma live com nossos amados, e eles falaram o seguinte: conte um testemunho da sua vida. Conte o testemunho. Se alguém perguntar a você, conte um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. O que foi que Deus fez na tua vida? Você tem um testemunho para contar? Você tem a bênção de Deus na tua boca para você abençoar aquele que quer ouvir algo de Deus? Nós temos que estar com o coração cheio daquilo que é do Senhor, irmãos, porque só desta forma é que seremos abençoados. Irmãos, é Cristo Jesus, é o Senhor que produz a sabedoria. É Ele que nos dá a sabedoria. E, a partir desse momento, nós temos que optar por aquilo que é para a honra e para a glória do nosso amado Senhor. Oh, glórias! Amados, é importante inculcar a palavra de Deus em nossos filhos, mas também que a tenhamos aqui, dentro da nossa cabeça. Para que nos momentos da dificuldade, nos momentos dos problemas, nós sabemos a quem recorrer e pedir a grande graça de Deus para com a nossa vida. E assim, amados, seremos vencedores, porque o Senhor virá e moverá de forma poderosa na nossa existência. Amém, amados? Os irmãos estão calados. Oh, glórias! Mas, queridos, o apóstolo Paulo não parou. O apóstolo Paulo continua dizendo e fala a Timóteo. E ele diz: olha, Timóteo, a palavra de Deus é inerrante. Não há erros na palavra do Senhor. Não há erros. É evidente que levantam os filhos das trevas e querem trazer contradições à palavra. Querem trazer erros à palavra. Mas o que nós temos hoje, amados, essa palavra aqui,
ela é 99, alguma coisa fiel aos originais. Olha só, quase 3.000 anos desde o início da sua escrita, e o Senhor tem conservado de uma forma perfeita. É assim que Deus faz, amados. O Senhor tem poder para fazer que a palavra seja hoje fiel, e daqui a mais 1.000 anos, se houver mais um milênio, continue sendo fiel, porque é Deus que conserva, é o Espírito Santo que conserva, e nós temos que entender que essa palavra é fiel, que ela é verdadeira. Uma das dificuldades que nós temos é aceitar o ensinamento da palavra. Essa é uma das dificuldades. Como aceitar esta palavra? Isto aqui não cabe mais hoje, eu não consigo. Você já parou para pensar? Talvez você já tenha colocado essa desculpa diante do Senhor. Deus, eu não consigo praticar a tua palavra. Eu não consigo ser fiel à tua palavra. Espero que ninguém tenha pensado dessa forma. Mas, você já pensou? Por que pensou? Irmãos, a palavra foi dada para você. Essa palavra é para você. Ela não é para o povão, ela é destinada de forma exclusiva para a tua vida. Deus destinou essa palavra para a minha vida, para a tua vida, de forma pessoal. E ainda nos deu alguém que pode nos ensinar, e esse alguém é o Espírito de Deus. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e falamos, eu não consigo. Isso aqui é impossível. É porque você acha que a palavra de Deus falhou. Veja como são as coisas. É assim um tanto quanto desapercebido, entra sutilmente no coração da gente e nós passamos a descrer na palavra. Nós achamos que não é mais possível vivenciá-la. Isso aqui foi para o apóstolo Paulo, foi para Timóteo, foi para o tempo de Jesus, para aquele povo lá, a igreja primitiva, a igreja primitiva. Não, foi para você. Deus trabalha de forma particular, Deus trabalha com você. E se tu colocares em prática, verás a glória do Senhor, verás a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por que inspirada? Porque o Espírito Santo, de certa forma, soprou no ouvido, na mente, trouxe a revelação da palavra àqueles que a escreveram. Amados, foi dessa forma. Foi assim, ou seja, o Espírito Santo os conduziu, os fez entender e colocou-os como instrumento para que relatasse aquilo que sabiam. E esses princípios são os necessários, suficientemente necessários, para que nós possamos viver a vontade do Senhor. Eis o porquê. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas o Antigo Testamento, não apenas o Novo Testamento, não apenas as cartas paulinas, não, toda a Escritura. E nós sabemos, amados, que nesses últimos tempos as pessoas olham para essa Bíblia, e hoje, com o advento das redes sociais, que as coisas correm muito rápido, as pessoas querem atribuir isso aqui a uma igreja, querem atribuir a um rei, a um imperador e essas coisas todas. Gente, entenda da seguinte forma, se nós temos essa Bíblia e não temos outra, porque Deus quis que essa chegasse a nós e ela é o suficiente. Por mais que queiram desmerecer a palavra de Deus, por mais que apareçam uns hereges, uns falsos profetas dos últimos tempos dizendo que essa palavra está errada, que eles apresentem a palavra certa, que eles apresentem. Porque 2.000 anos atrás, essa palavra está aí e ela é verdadeira. Portanto, amados, aqui está a palavra de Deus e que nós possamos acreditar nisso e vivenciar esses princípios com todas as nossas forças. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino. Glórias! A palavra do Senhor é útil para o ensino. Queres aprender de Deus? É bom procurar o homem? Sim, claro que é. Mas primeiro procure o Espírito de Deus. Primeiro procure a palavra. Mergulhe na palavra.
E você há de aprender com o Espírito Santo, porque ele trabalha o coração humilde, o coração que deseja, de fato, saber a respeito do nosso Pai eterno. Para a repreensão, ela é útil para a repreensão. Na Bíblia, irmãos, nós vemos que somos convencidos do pecado. Oh, glórias, aleluias. Todos que pecam sabem que estão pecando. Se você peca, você sabe que está pecando. Ah, pastor, mas Deus entende, porque Ele sabe que é a minha necessidade, Ele sabe. Deus não entende coisas pecaminosas, Deus só entende a vontade dEle, e a vontade dEle precisa ser impressa no nosso coração. E Ele tem a correção, Ele tem a ferramenta de correção, Ele tem a palavra, é apenas lê-la, praticá-la. E terás acesso à presença do Senhor e, consequentemente, entrarás no reino do céu. Oh, glórias! E se não observares, não entrarás. Entenda isso também. Nós somos convencidos do pecado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que conhecem o mínimo da palavra, sabem se estão ou não em pecado. É impossível não saber. Haja vista que o pecado é toda desobediência, toda forma de desobediência. E geralmente as pessoas não desobedecem com palavras teológicas complicadas ou com teses teológicas complicadas ou coisas parecidas. As pessoas pecam contra Deus no dia a dia, em coisas extremamente simples, corriqueiras, e elas sabem que é errado. Geralmente é dessa forma. Não é preciso que apareça aqui um falso profeta, daqueles bem grandão, para ensinar você a errar. Você já erra nas coisas pequenas, nós já erramos nas coisas pequenas. Eis aí o porquê é preciso vigiar. Mas o Espírito Santo fala com você, você está errado, não é este o caminho, eu não quero que você ande assim, eu não quero que você viva dessa forma, mas nós batemos no peito e partimos contra o Espírito. Eu quero dessa forma, eu quero assim, porque assim é melhor, porque assim eu tenho prazer, assim eu tenho satisfação, e segue em frente e vai cada dia mais, apartando-se do Senhor e aproximando-se da condenação eterna. Na verdade, a partir do momento que a pessoa pecou, já abriu a porta para a condenação eterna para a sua vida. De forma mecânica, vamos colocar assim, bem mecânica. Mas é preciso entender, irmãos, que ela é boa para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Habilitado para quê, irmãos? Toda boa obra. Mas o que é a boa obra? É fazer o bem? É ajudar o próximo? Tempos de pandemia, pessoas sem trabalharem, talvez com situações difíceis. Vamos lá, cesta básica, vamos ajudá-los? Não é nesse aspecto, irmãos. Não é nesse aspecto. Entenda. Esse habilitado para toda boa obra é fazer a vontade do Senhor a cada instante da tua vida. É nesse aspecto. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida é exclusiva para Deus. Tu não vives para ti mesmo. Tu não vives para o próximo. Tu não vives para este mundo. Tu vives para Deus. E Ele te prepara, Ele te habilita para toda boa obra, que é praticar a vontade dEle em todos os aspectos. A partir do momento que nós entendemos isso, aceitamos essa direção do Espírito Santo, aí sim, faremos o bem a todos. Aí entra a ajuda ao próximo, o braço estendido àqueles que necessitam, uma palavra de consolo, uma cesta básica que seja, enfim. Eis aí, fazer o bem ao próximo. No entanto, essa orientação, primeiro é fazer toda boa obra, que é a vontade do Eterno acima de todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que fazer o bem não nos leva para perto de Deus. Entenda isso. Ah, fulano de tal faz o bem, ele é assim com Deus, ele anda assim com o Senhor. Não. O pior cara desse mundo, ele pode ser o melhor cara para o seu próximo. Ele pode fazer o bem. Quando você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, aquelas favelas bravas lá, aquelas comunidades, os caras ruins dali é que ajudam a comunidade.
E eles, de certa forma, são quistos por eles. Evidente que tem suas regras e suas exceções e vai por aí. No entanto, é mais ou menos por aí. No entanto, não deixaram de ser ruins. Não deixaram de ser ruins. Porque eles têm seus interesses. Mas todos nós que fomos habilitados a toda boa obra, temos como obrigação fazer o bem sem olhar a quem. Esta é uma obrigação minha, fazer bem ao próximo, porque é o amor do Senhor que me constrange a amar o próximo como a mim mesmo. Esta é a verdade do Senhor. Nós não podemos inverter essa situação. Vou fazer o bem para agradar a Deus? Não, você agrada a Deus e faz o bem. Essa é a verdade, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, que a palavra de Deus é verdadeira, ela é inerrante, não há erros, e é útil, amados, para ensinar a verdade, para convencer o homem do pecado, para corrigir as faltas e ensinar a forma correta de vida, e ainda exige que tenhamos as boas práticas, ou seja, que vivamos a verdade do Senhor acima de todas as coisas. E quando isso acontece, estaremos aptos para defender a nossa fé. E aqueles que se levantarem para tocar em nosso Deus, tocar em nosso Senhor, nós teremos condições de repreendê-los e mostrar a verdade do Senhor, para que eles também conheçam o Deus que nós conhecemos. Amém, irmãos? Amém. Sejam fiéis à palavra. Oh, glórias! Seja fiel à palavra. Este é o princípio para que nós possamos ter uma vida cheia da graça do Senhor. Foi assim que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Foi assim, amados, que ele conseguiu vencer os desafios que surgiram na sua caminhada. Timóteo, com certeza, passou por muitos desafios, por muitas dificuldades, mas ele permaneceu fiel ao Pai eterno. E eu quero afirmar ainda que são orientações que cabem completamente na nossa existência hoje. Cabe na tua vida, cabe na minha vida. E eu, na verdade, preciso trazê-las para dentro do meu coração. Eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus. Encha tua mente com a palavra de Deus. E a partir do momento que a nossa mente torna-se um depósito, entre aspas, um depósito da palavra do Senhor, nós vamos viver esta verdade. Vamos viver essa verdade a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Mesmo que tudo vá muito mal, vamos viver a verdade. Se tudo vai muito bem, vamos viver a verdade, porque é assim que o Senhor quer. Queridos, a fidelidade aos princípios de Deus é uma necessidade nossa, e nós temos que buscá-la com todas as nossas forças. Amém? Faça assim, faça dessa forma, e você verá a glória de Deus manifestar-se na tua existência. Tu serás usado por Deus de uma forma grandiosa, poderosa. Mesmo que você se ache ninguém. Eu não sou ninguém, meu nome é João ninguém, Maria ninguém, seja qual for. Eu não sou ninguém. O Senhor gosta dos ninguéms, porque esses são maleáveis ao toque do Espírito Santo. A partir do momento que abrem seus corações. Abra teu coração e deixe-se usar pelo Senhor, porque fiel é a palavra, e esta é a promessa que a palavra nos apresenta. Amém? Amém. Façamos isso? Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, traz essa revelação, Deus, para a nossa vida. Imprime no nosso coração, Senhor, para que nós possamos vivê-la acima de todas as coisas. Que haja fidelidade à palavra no nosso dia a dia, para que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Oh Deus, abençoe a esses que aqui estão, para que essa palavra seja de vida, seja de edificação. Aqueles que hão de vê-la posteriormente, que seja de vida, que seja de edificação, Senhor, para que se aproximem de Ti, para que vivamos a Tua verdade, Senhor, a cada instante da nossa vida. Oh Deus, nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 939.